A compreensão que todos nós deveríamos ter é que a nossa vida e esse mundo no qual estamos são passageiros. E se a nossa vida e esse mundo são transitórios, então estamos aqui de passagem, ou seja, nós somos meros peregrinos, meros forasteiros, meros estrangeiros. Mas em terceiro lugar, se nós somos esses peregrinos aqui, então nós devemos ter como meta alcançar o alvo maior, o destino verdadeiro, a pátria definitiva que é o céu. Mas lamentavelmente nós temos uma tendência de nos apegar exageradamente a essa vida e a essa terra. E é claro que nós aqui precisamos entender que buscarmos o alvo principal, buscarmos o eterno, não nos deixa livres de cumprirmos as nossas responsabilidades terrenas, de trabalhar, de estudar. Não, nós precisamos viver a nossa vida aqui na terra e viver bem, mas claro, pautada pelo Evangelho e com o entendimento de que nós estamos aqui rumo ao eterno. Então nós precisamos viver aqui sem perdermos o foco principal. Eu ouvi certa vez numa pregação uma comparação, e nessa comparação era dito que nós muitas vezes somos como sapos, ou seja, agarrados à terra. Meu irmão e minha irmã, a grande verdade é essa, que muitos de nós vivemos como se fôssemos eternos aqui, como se não fôssemos morrer, como se o mundo não fosse passar. E aqui eu darei alguns exemplos de apego. Em primeiro lugar, o apego a nós mesmos, o apego à nossa vida, o apego aos nossos estudos, o apego ao nosso trabalho, o apego aos nossos sonhos, aos nossos planos. É quando nós colocamos tudo isso acima de Deus, nós supervalorizamos tudo isso e esquecemos de colocar o principal acima de tudo, que é amarmos, obedecermos ao Senhor. Mateus 16, 24, Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós não podemos colocar a nossa própria vida, nós não podemos colocar o nosso ser e o nosso fazer acima da vontade do Senhor, acima da vontade de Deus. Segundo exemplo de apego, o apego ao dinheiro. E aqui eu já abro um parênteses para dizer que o mal em si não é a riqueza, mas o amor, a supervalorização da riqueza, do dinheiro. Eclesiástico capítulo 10, verso 10 diz assim: nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que ama o dinheiro é capaz até mesmo de vender a sua própria alma, diz esse texto. E lá em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10, existe uma famosa declaração que muitos até usam de forma errônea. Diz assim: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Muitos dizem a raiz de todos os males é o dinheiro, mas o texto original diz é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Lá no versículo 17, Paulo continua dizendo assim: exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas fluirmos. Ou seja, a maior riqueza está em Deus e nós precisamos buscá-la. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 19 seguinte, diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Então nós precisamos entender que o verdadeiro tesouro está em Deus e não nessa terra. Em terceiro lugar, eu dou aqui como exemplo o apego aos bens materiais. No tópico anterior nós falamos sobre o apego às riquezas, a busca excessiva por ter sempre mais dinheiro. E por mais que esse tópico terceiro seja parecido com o anterior,
ele se diferencia pelo fato de ser mais abrangente. Nós podemos ser pessoas extremamente apegadas aos bens materiais, apegadas às coisas. Nós podemos ser pessoas que se apegam ao carro, à casa, às terras que têm, enfim, a todo tipo de bem, de propriedade, de posse que podemos adquirir nesse mundo. Em Lucas capítulo de número 12, Jesus conta a parábola do homem muito rico. E a partir do versículo 15 ele diz assim: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância de bens, de coisas, de posses, não depende de suas riquezas. Olha só que denúncia Jesus faz sobre esse apego aos bens, sobre esse apego às coisas, e podemos aqui incluir o dinheiro. Nós precisamos ter cuidado. E às vezes nem é algo grande, nem é um carro, nem é uma casa, nem são hectares de terra que apegamos. Às vezes objetos, às vezes coisas, às vezes até uma xícara que nós gostamos de beber café nela, nós podemos ser apegados a essa xícara. Então devemos ter cuidado para que nós não criemos ídolos nessa terra. Em quarto lugar, o apego às pessoas, o apego aos relacionamentos. Nós podemos começar a colocar pessoas, relacionamentos acima do nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus alertou isso em Lucas capítulo de número 14, a partir do versículo 26. Se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só quão forte é o chamado de Cristo para nós, para que nesse caminhar com Ele, nós possamos ter a clara compreensão de que Ele tem que vir em primeiro lugar e que nós não assim podemos nos agarrar e nos apegar às pessoas e aos relacionamentos nessa terra. Então, concluindo, se tudo aqui é passageiro, então que vivamos o passageiro de forma correta em busca do eterno. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: buscai as coisas lá do alto. Nossa vida está escondida lá com Cristo, a nossa vida verdadeira e definitiva. Que nós sejamos apegados a Deus e às suas leis, à sua palavra. O Salmo 118, no verso 31, diz assim: apego-me às vossas ordens, Senhor, não permitais que eu seja confundido. Que sejamos apegados a Deus e às suas leis. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.